Olá, meu caro colega, prezado professor, prezada professora, caro educador e educadora. Vamos aqui neste nosso segundo encontro, conversando com professores. Ah, que satisfação que me dá, esses momentos são realmente muito especiais. Se eu pudesse, eu ficaria só fazendo isso, conversando com você o tempo todo. É verdade, é verdade. É muito bom, porque é como se eu te escutasse e eu estou te escutando. Porque quando eu estou conversando com você, eu antes estou te escutando. É por isso que esse diálogo pode acontecer. E hoje, com as maravilhas da nossa internet, os sistemas colaborativos, você pode estar se apresentando, se manifestando. Isso será muito rico, tenho certeza, para mim e para todos os colegas que vão estar acompanhando essa série de conversas e bate-papos sobre a nossa profissão, sobre ser professor, ser professora, ser educador. Mas, como se diz na vida, tudo tem um começo, tudo tem um ponto de partida. E eu me recordo quando procuro situar de onde foi que eu percebi algo ou me ajudaram a perceber, algo se revelou dentro de mim, para que um dia eu viesse a ser um professor, né? Ter a profissão de professor. Durante o ensino fundamental 2, como é chamado hoje, na época era o ginásio, e o ensino médio, parte dele, eu estudei no colégio de São Bento, em São Paulo, bem ali onde fica o metrô. Quem não conhece São Paulo é só ir para o Google, já vai ver ali o metrô, bem central ali o colégio, né? E era numa época ainda que o colégio era só masculino, colégio de religiosos, monges beneditinos, a quem eu devo imersões que me proporcionaram, hoje eu vejo muitos valores, né? E também me oportunizou muito conhecimento de base. E eu me lembro que uma das coisas que mais me encantava, principalmente no ensino médio, era quando eu fazia incursões no laboratório de física da escola. Para vocês terem uma ideia, eu nem sabia que existia a profissão de físico. Na verdade, no Brasil, por incrível que pareça, ainda não existe, tá? É incrível isso. É inexplicável. Mas, enfim, eu nem sabia que havia um curso um curso superior para formação em física, um bacharelado, licenciatura. Eu não tinha essa ideia. Mas eu ia pro laboratório e aquilo era uma coisa absolutamente arrebatadora para mim. Os monges beneditinos, quando parte deles vieram da Europa, da Alemanha, de outros países, na meados do século XX, pós-guerra, né, principalmente, eles trouxeram equipamentos assim maravilhosos, né? Equipamentos que permitiam fazer muitos experimentos e muito sofisticados, que talvez hoje ainda muitas universidades nem sequer tenham esses dispositivos. E ali estava um arsenal, um mundo de coisas maravilhosas, né? Mas o que me encantava, como dizia meu prezado, estimado amigo Rubem Alves, o que me causava espanto? O que me causava espanto era o desconhecido. Parece que cada nova situação, cada novo fenômeno que observava me trazia um contato com o divino, com a natureza, com a física, né? Claro
Claro que eu faço essas observações olhando pelo prisma do tempo, olhando para trás, mas os sentimentos estão aqui, completamente presentes e vivos, não é? E eu me lembro também das minhas aulas de química com meu estimado professor Ari Ferraz de Mello, falecido. O professor Ari dava aula numa espécie de um auditório, onde as carteiras ficavam verticalmente distribuídas, ele tinha uma grande bancada e um espírito de cientista. Ele não era professor, eu diria só professor, num sentido não diminutivo, mas ele tinha um espírito de cientista. Ele exalava esse espírito. E eu captava. Eu acredito que muitos de nós, alunos, sem darmos conta disso, nós captávamos o espírito de cientista do nosso professor. E ele sempre up to date, sempre na fronteira do conhecimento, era muito zeloso no que fazia, tanto nas abordagens, a profundidade com que ele trabalhava, os conceitos. Tínhamos um laboratório ao fundo que, uma vez por semana, religiosamente, nós tínhamos aulas práticas. Ele e o professor Ferrúcio. Coitado, ele ficava doido com aquela garotada ali. Não era brincadeira. Aliás, Ferrúcio foi meu colega depois de muitos anos no cursinho universitário. Nós nos encontramos por algum período, quando eu já lecionava física no cursinho universitário. E deixávamos o Ferrúcio de cabelo em pé. E ele, vou conversar, vou contar tudo pro Ari. Aí aplacava um pouquinho aquela turminha, né? Mas vocês vejam como nós, professores, temos o poder, ou não, de inspirar os nossos alunos, né? Quando eu digo ou não, é que na verdade eu quero dizer o seguinte: nós sempre estamos ensinando algo aos nossos alunos. Nós às vezes achamos que nós estamos ensinando o conteúdo da nossa matéria, da nossa disciplina, da nossa ementa, mas não é isso que eu estou falando, não. Quando eu digo que nós sempre ensinamos algo, é que eu digo assim, nós estamos ensinando nós mesmos. Porque mesmo que nós não queiramos, aquelas criaturazinhas, aquelas criaturas que estão ali, elas estão aprendendo de nós alguma coisa. Qual é a mensagem? Você já parou para pensar qual é a mensagem que você permite, que você passa para o seu aluno? Que mensagem de ser humano você passa? Você passa esperança, você passa mesmice, você passa algo que é enfadonho, você passa só o cumprimento de um dever? Não. Eu acredito que não. Porque se estiver acontecendo, alguma coisa está errada. E não vai dar para suportar isso por muito tempo, não. Como nós já conversamos no nosso outro encontro, a nossa profissão ela demanda muito de nós. E se nós não estivermos fazendo algo presente, de coração, emoção e cognição caminhando juntas, a gente não consegue por muito tempo. A gente pode ficar até adoecer, porque exige muito de nós. Então, é importante que nós procuremos nos perceber, né? Que mensagem é essa que nós estamos passando para os nossos alunos, hein? O que é que eles estão aprendendo de nós? O que é que eles vão levar de nós para o resto da vida deles, hein? Por toda a vida deles. Quando ele lembrar de você, aquela professora, minha professora de artes,
Ah, o meu professor de ciências, minha professora de matemática. Que pessoa era aquela, olha só. Talvez ele não vai lembrar, tá? Das práticas de desenho, artísticas, ou de música, ou de composição que você trabalhou com ele. Ou talvez ele não vai lembrar do Teorema de Pitágoras, mas ele vai lembrar de você. Você ele vai lembrar. Você, a sua pessoa, é o que vai ficar na memória de longo termo, né? E agora, professor? E agora, professora? Mas nós estamos encerrando esse nosso encontro de hoje e essa retrospectiva que me trouxe até você, até aqui, que me fez voltar lá no Colégio de São Bento. Então, eu percebo que na minha história, e eu te pergunto qual é a sua história? Eu percebo que o docente, o professor, ele nasceu antes mesmo de eu estar cursando, fazendo uma faculdade ou uma licenciatura. O professor nasceu muito antes. Eu estou dizendo aqui para situar no tempo que quiçá tenha nascido até antes disso, já existisse dentro de mim. E você? Você não quer me contar um pouquinho da tua história? Conta a tua história. Interage. Vai lá. Conta a tua história. Quando é que você se deu conta de que era um professor? Nascia uma professora. Poxa vida. É bacana isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que você me acompanhe nessa caminhada. Porque sem a tua presença não vale nada. Até mais. Professor e professora.